Vamos abrir a Bíblia para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia ali, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou aproveitar e cumprimentar nossos amigos aí internautas, né? Membros da Igreja Central de Curitiba, que são membros virtuais, do outro lado da telinha. Que Deus te abençoe, não esqueça de deixar ali o nome seu, de onde você está falando, enquanto você está assistindo. É sempre gostoso conhecer um pouco de você também, você que é membro aí do outro lado da tela, que acompanha as mensagens do pastor Jairo, esteve acompanhando a nós também quando estávamos aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Quero aproveitar e mandar um beijo grande para o meu pai e para a minha mãe, que estão lá assistindo, com meus irmãos e minha família, Sebastião, sobrinhos, enfim. E mandar um abraço para o meu amigo Christian e Mônica. O Christian mandou uma mensagem: pastor, não vou estar aí, estou fora, mas vou estar acompanhando aqui. Um abraço grande, Christian, Deus te abençoe também. Um queridão que a gente sente falta também. Vamos à mensagem de hoje. Reis, capítulo 19. Título do sermão: Que fazes aqui? Que fazes aqui? Quando eu li esse texto, algumas semanas atrás, me chamou muita atenção. E eu pensei, dar uma boa reflexão. E Deus me deu essa reflexão para fazer com vocês aqui hoje. E é a primeira vez que eu apresento essa reflexão, essa mensagem. Eu quero pedir para que você feche os olhos, de modo a nós orarmos uma vez mais. Senhor Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. E quero te pedir humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale ao nosso coração. Aqui o Senhor sabe quanto o meu coração pulsa de alegria por estar de novo ocupando esse lugar sagrado nessa igreja que nos abençoou tanto, que nos acolheu, que nos amou por tantos anos. São filhos e filhas tão queridas do Senhor que nós amamos tanto. E eu não quero aqui trazer uma mensagem minha. Eu quero que o Senhor fale através de mim. E que assim como tocou o meu coração essa mensagem, que toque o coração dos que aqui estão e daqueles que nos assistem também. E que tudo seja para a honra e louvor do Teu nome, Senhor. Usa-me, usa-nos, abençoa-nos, te peço por Jesus. Amém. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta e também o seu coração aberto para receber a mensagem do Senhor nessa noite. 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse. Que foi que Deus disse? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Daniel? Que fazes aqui, Lia? Que fazes aqui? Que fazes aqui? Se Deus se encontrar contigo hoje e fizer essa pergunta a você, ao Ele se encontrar com você: que fazes aqui? Eu quero levar você a refletir, não aqui na igreja, nesse momento, mas é aqui com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. Que fazes aqui, neste momento da tua vida, com as decisões que você tem tomado? Que fazes aqui, nos lugares que você tem frequentado? Que fazes aqui? Elias, ele foi um grande homem de Deus. Você conhece a história desse que foi um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Grande homem de Deus. Um homem de Deus que com coragem anunciou ao rei que não choveria. Mas agora ele estava escondido em uma caverna. Elias, o grande homem de Deus que foi sustentado milagrosamente por 3 anos e meio, lá no ribeiro de Querite, depois em Sarepta, sendo alimentado milagrosamente pela viúva, e agora ele estava se sentindo inseguro
e pedindo a própria morte. Elias, o grande homem de Deus, que vivenciou milagrosamente a manifestação de fogo do céu e que enfrentou até a morte os sacerdotes e profetas do inferno, ele estava agora fugindo com medo da ímpia rainha Jezabel. Por quê? Elias, ele estava exausto, ele estava amedrontado, Elias, ele estava desencorajado. Elias estava escondido em uma caverna, imaginem, a cerca de 550 quilômetros do Carmelo, fugindo de tudo e de todos. Mas Deus sabia onde estava o seu servo. Que fazes aqui? Será que eu falo para alguém nessa noite que também está fugindo da sua própria vida? Fugindo da realidade dos seus problemas, dos seus desafios? Quem sabe fugindo de tudo e de todos como Elias? Talvez querendo se esconder literalmente em uma caverna, sem ver ninguém diante de si, sem forças para se levantar, para enfrentar a vida, suas dificuldades, seus problemas. Deus sabe onde você está. Deus conhece os teus pensamentos. Ele lê o teu coração. Ao estudar esse tema e essa história da vida de Elias, eu fiz a seguinte pergunta, e eu acho que você também deve estar se fazendo a mesma pergunta. O que fez com que Elias se escondesse em uma caverna tão distante, depois de Deus ter operado tantos milagres através dele? Faz sentido essa pergunta, não? O que fez com que esse grande homem de Deus, que foi sustentado por Deus, milagres de Deus, que enfrentou os profetas do inferno, de repente saiu correndo, desesperado, fugindo? O que fez? Imaginem, agora este homem, depois de ter estado lá no Monte Carmelo, passou ali o dia inteiro, vendo os profetas de Baal, circundando aquele altar, clamando para que viesse fogo do céu, e lógico que os profetas de Baal não responderam com fogo do céu. Certamente o diabo bem queria fazer isso, mas Deus assim não permitiu. E no final do dia, depois de ver aquele espetáculo demoníaco e infernal, ele diz basta. Ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, coloca a oferta sobre o altar e com uma voz firme e certeira, ergue a mão ao céu e diz assim: Senhor, eu oro agora para que todos saibam que Jeová Deus é Senhor, que o Senhor é Jeová Deus. E antes que ele terminasse a oração, desce fogo do céu e consome a oferta e a lenha, e mesmo destruiu todas as pedras e a água que eles tinham jogado em cima. E quando aquela manifestação maravilhosa acontece, ele ordena que os profetas fossem mortos, e assim acontece. Mais de 450 profetas de Baal sendo mortos, fora os sacerdotes de Azerá também. E aí ele sai para orar, ele ora 7 vezes, vem a chuva. Imaginem agora essa cena. Quando Elias, o servo de Elias, diz assim: olha, eu vejo vindo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Elias se ergueu e diz assim: vem chuva com abundância. Um homem que viu uma pequena nuvenzinha, naquela pequena nuvem ele teve fé e certeza que viria um grande aguaceiro. Imaginem. E aí agora Acabe, o rei, estava ali se preparando para ir para Jezreel, uma cidade a 40 quilômetros de distância do Monte Carmelo, e Elias, ele se coloca à frente da carruagem e começou a desabar um aguaceiro absurdo do céu, a noite escura, e Elias foi conduzindo a carruagem
de Acabe até Jezreel. Sabe quanto? 40 quilômetros. Já pensou? Uma maratona ali. Meu amigo que está correndo agora, Luciano e Sandra, está se preparando para a maratona ano que vem, né? 40 quilômetros. Depois de um dia, sem comer, praticamente, e ali enfrentando toda aquela luta. Quando ele chega na cidade de Jezreel, ele se despede, Acabe entra e ele fica do lado de fora dos muros da cidade, e ele, então, com a sua capa, se cobre para dormir. Estava exausto. Acabe dá o relato para Jezabel, e você sabe a história. Ela diz assim: que aconteça comigo amanhã, que os deuses façam comigo, se eu não fizer com ele e acabar com esse profetinha de Jeová, Deus o Senhor. E ela jurou ele de morte. E mandou um mensageiro para falar para Elias. E quando o mensageiro encontra Elias, ele estava dormindo exausto. Imagina, esse mensageiro ali sacode ele, e ele levantou assustado e recebe a mensagem. Ele sai naquele mesmo instante correndo. E ele corre até a cidade de Berseba. Sabe quantos quilômetros até Berseba? Mais 150 quilômetros. E não era de carro, nem a cavalo, mas ele foi correndo, andando e correndo sem parar. Eu convido você a ler comigo ali o que diz Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Acompanhe comigo, se você deixou a sua Bíblia aberta, amém por isso. É 19 de Reis, versículos 3 e 4. Diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e saiu para salvar a sua vida. E ele se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Berseba, 150 quilômetros de Jezreel. Ele já tinha caminhado 40, mais 150, foi ao extremo sul de Judá, deixou o seu moço e ainda caminhou mais um dia inteiro, talvez mais uns 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros, imaginem. E ele se lança embaixo de um zimbro e ele diz: basta, eu não aguento mais, chega. O que está acontecendo com Elias? Quando a gente olha para o mapa e nós vemos Carmelo, extremo norte, e Jezreel, e depois Berseba, o extremo sul, Elias, ele está descendo, descendo e descendo. Mas ele não está tão somente descendo geograficamente, ele está descendo espiritualmente. A sua fé está descendo, ele está enfraquecendo espiritualmente. Sabe, queridos, quando eu olho para essa história de Elias e vejo Elias descendo e descendo e descendo, tem um verso da Bíblia que me traz conforto muito grande. E esse verso nós encontramos em Tiago 5,17. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Diz assim, Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E diz, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. E por 3 anos e meio não choveu. E ele orou novamente, e a terra voltou a dar chuva, o céu voltou a dar chuva sobre a terra. Elias era um homem como nós. Os mesmos sentimentos. A gente pode dizer as mesmas paixões. Sabe o que isso nos diz? Isso nos revela que na Bíblia nós encontramos homens e mulheres que passaram por provas da mesma forma que nós passamos. E eu louvo a Deus por essas histórias existirem na Bíblia, amém? Que lá, nas Sagradas Escrituras, nós não encontramos história de homens e mulheres infalíveis, mas que erraram, falharam, mas foram salvos, confortados e fortalecidos pelo Senhor, amém? O que você faz aqui? O que fazes aqui? Deus perguntou para Elias. Veja,
por que é que Elias saiu tão desesperado, correndo da ímpia Jezabel, do decreto de morte que ela colocou sobre ele? O que aconteceu com um profeta de Deus que enfrentou tudo e todos para vindicar o nome do Senhor? E após viver tantas experiências e milagres, ele foge com medo. E aqui eu vou deixar alguns pontos na minha reflexão para vocês. Número 1, Elias fugiu por quê? Número 1, porque ele não estava pensando de modo claro e realista. Você pode repetir comigo? Por que Elias estava fugindo? Porque ele não estava pensando de quê? Modo claro e realista. Faz sentido o que eu estou falando? Porque, veja, se ele tivesse certeza de quem era Deus, o mesmo Deus que já tinha operado na vida dele, e ele não tivesse se esquecido disso, ele não estaria fugindo. Elias estava com uma visão deturpada da situação. Será que eu falo para alguém hoje aqui que também está olhando para a situação ao seu redor e acentuando mais os problemas do que seriam necessários ou do que é necessário? Veja, Elias, ele estava tendo uma visão errada. A ameaça era de uma pecadora, de um ser humano limitado e carnal. Por que temer a ameaça de um ser humano limitado e carnal? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus era ou não era por ele? Lógico que sim. A ameaça não vinha do Senhor. Ele estivera a fazer a vontade de Deus e não tinha o porquê temer. Concordam comigo? Não tinha porquê temer. Se ele tivesse se lembrado da forma como Deus o havia protegido desde então e mantido a sua fé no Senhor, não tinha porquê temer. Elias estava com uma visão distorcida da situação e por isso ele começou a fugir. Eu lembrei de um texto de Ellen White, que está no livro Eventos Finais, eu compartilho com vocês, que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Amém? Deixa eu perguntar para você. Quantos de vocês aqui já viram Deus operando milagrosamente na sua vida, em algum momento da sua vida? Erga a sua mão ali. Amém? E eu sei que você não viu uma vez só Deus operando milagre. Mas Deus viu muitas vezes Deus operando milagre na sua vida. Amém? Quantos milagres? É tão bom quando nós nos sentamos com os amigos e começamos a contar os milagres que Deus operou em nossa vida, não é verdade? E Deus, a mim, como pregador, pelo menos, eu tenho a oportunidade de muitas vezes testemunhar de milagres que Deus operou na nossa vida, na minha vida, da minha esposa, da minha família, das minhas filhas. E isso fortalece o coração. Eu vejo aqui o Miguelzinho ali, né? Querido Miguel, Deus vai usar você, Miguel. Você é um milagre de Deus, querido. E eu sei que o inimigo vai lutar para te desviar dos planos de Deus, e não porque é você, porque ele faz isso com todos nós, mas especialmente com aqueles que Deus tem um propósito maior, e você é um desses, Miguel. A sua vida é um milagre, querido. E eu vejo o Marcelo, a esposinha querida, e eu entendo que desde que o Miguel nasceu, vocês passaram por outras provas, e por outras lutas, e por outros desafios e sofrimentos. Mas não temam, porque o Deus que operou milagre no passado, Ele é o mesmo Deus hoje e vai continuar operando milagres, amém? Se não esqueçam disso. Nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos da forma como o Senhor nos guiou no passado e nos tem guiado até aqui, amém? Se não esqueça. Busque na sua memória, na sua caixa de memória, os milagres que Deus operou. E lembre, o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje aqui.
Deus está no controle da situação, não Jezabel. Era disso que Elias tinha que se lembrar. Amém? Olha para mim, querido, querida. Qual é o problema que tem assolado a tua vida hoje? Coloque esse problema diante de você agora. Dá um nome para ele. Escuta o que eu vou te dizer agora. Eu falo para você também que está me assistindo aí do outro lado da tela. Qual é o problema que tem tirado o teu sono, tem feito você fugir de você mesmo? Coloca um nome a esse problema, coloca ele diante de você e escuta o que eu tenho para te dizer agora. E eu falo em nome de Jesus. Deus está no comando da tua vida e não Jezabel. Deus está no controle da tua vida e não esse problema. Você deu um nome para ele? Amém? Receba essa bênção, essa graça, em nome de Jesus. Não temas as ameaças que tens recebido. Confia em Deus, do jeito que tens feito desde então. Se você está aqui hoje é porque você tem confiado nele. Número 1. Por que Elias fugia de Jezabel? Número 1, Elias não estava pensando de modo claro e realista. Número 2, Elias se isolou dos seus amigos. Diz o versículo 3 do capítulo 19 que nós lemos, que ele deixou o seu moço e continuou caminhando mais a jornada de um dia. Ele foi para o deserto, caminho de mais um dia. Ó, queridos, notem bem o que eu vou dizer para vocês. Quando nós ficamos desencorajados e desmotivados, é muito comum nós nos isolarmos também dos nossos amigos. É ou não é verdade? Isso eu não estou falando de qualquer amigo. Eu estou falando daquele amigo que te ama verdadeiramente. A gente acaba não buscando auxílio e ajuda dos amigos. Nós deixamos os amigos para trás. Sabe o que é mais triste ainda de tudo isso? É que o nosso maior e melhor amigo, que é Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos ama pessoalmente, apaixonadamente, nós acabamos isolando Jesus e queremos ficar sozinhos e à parte também de Jesus. Isso aconteceu ou não com Elias? Isso acontece com a gente também. A gente acaba fugindo até mesmo de Cristo Jesus. Deus me tem dado a alegria de ser usado por Ele. Eu falo isso assim pensando, meu Deus, quem sou eu? Mas eu me lembro aqui de alguns amigos que algumas vezes me procuraram ajuda e disseram assim, André, eu preciso de você, eu preciso de uma oração, preciso de um pastor. Lembro de amigos que eu saí da minha casa, fui viajar para visitar, para consolar, ajudar, em situação difícil na vida, e esse amigo, nunca me esqueço, um dia, enfim, não conto detalhes aqui, mas para não haver nenhum pensamento, identificação, quem sabe com alguém, mas de um amigo desesperado, quando eu cheguei no aeroporto, foi me buscar para me visitar, eu entrei no carro, ele chorava, e passava por um momento muito difícil na sua vida, e nós paramos então para fazer um de jejum no lugar. Ele entrou, sentou na minha frente e ele estava tão triste, de repente ele olhou para mim e disse assim, eu nem te dei um abraço, né? Aí ele se levantou, veio até mim, me deu um abraço e só chorava. Disse, como é bom a gente ter um amigo quando passamos por momentos difíceis, não é verdade? Não faz muito tempo, eu me encontrei com um grande amigo também. Quando eu abracei ele, e ele me abraçou, eu não conseguia falar uma palavra, ele só chorava. Disse, quando você está com um problema, uma dificuldade, busque Jesus, seu melhor amigo. Mas lembre-se, Jesus também tem colocado do teu lado amigos que a Ele amam, que a Ele temem também, que podem ser um conforto, um consolo para você. Eu já passei por dificuldades na minha vida, também no meu ministério pastoral. E eu posso dizer que eu tenho 2 grandes amigos, pastores, além de outros amigos que eu possa contar. Mas alguns assim que só conseguem sentir o que a gente sente, porque vivem o que a gente vive, viveram o que a gente tem vivido. Algumas vezes pude chorar no ombro de algum amigo também. E como é importante, como é bom isso. Elias passou pelo que passou, porque ele também se isolou dos seus amigos. Não se isole dos seus amigos.
Primeiro ponto, Elias correu porque ele tinha uma visão distorcida da realidade. Segundo ponto, Elias se isolou dos seus amigos. Terceiro ponto, Elias veio literalmente do alto ao baixo. Elias veio de onde? Do alto ao baixo. Eu descobri em meus estudos que os nossos momentos mais vulneráveis, prestem atenção, muitas vezes são após grandes vitórias, especialmente vitórias espirituais. Pegaram a ideia ali? Quando a gente passa uma grande vitória, especialmente se é uma vitória espiritual, nós nos tornamos muito vulneráveis. E aqui está para nós, pastor Jairo. E eu sei que eu falo aqui o pastor Jairo, está aqui o pastor Denis também, enfim, outros pastores que talvez estão nos assistindo agora, amigos, colegas em Cristo, e nós vivemos muito isso em nosso ministério. Momentos de grande alegria, mas esses de vitória, mas assim como foi com Elias, são momentos de maior vulnerabilidade. Mas isso serve para todos nós. Eu falo aqui para o meu amigo pastor Jairo, mas isso serve para todos nós, como líderes. E aqui eu cito alguns exemplos. Davi, você lembra da história de Davi? Davi havia consolidado o reino, vencido grandes batalhas, estava num tempo de estabilidade e sucesso, mas em um momento de descanso e descuido, ele caiu em adultério com Batseba e tentou encobrir o seu pecado. O conforto e o sucesso podem nos tornar menos vigilantes espiritualmente. E isso vale para o conforto no que diz respeito às questões de conforto financeiro, de conforto e estabilidade financeira, não tenho problema. E às vezes Deus permite que venha um terremoto em nossa vida, uma situação para nos tirar do conforto e nos levar de novo até Ele. Faz sentido ou não? Lembram-se de Noé? Imagine Noé, 120 anos pregando, construiu a arca, foi salvo através do dilúvio por ela, mas logo depois, quando ele se tornou o dono do mundo, ele planta uma vinha, se embriaga e expõe-se indecentemente. Mesmo após longos períodos de fidelidade, podemos tropeçar se não mantivermos o coração atento e ligado a Jesus. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Pedro, quem não vai lembrar de Pedro, né? Quando eu falo aqui, Pedro já sou eu, né, Pedro? Queridão. Pedro da Marisa, querida. Pedro, não é verdade? Ele num instante confessa: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é verdade? E Jesus olha para ele e diz assim: Bem-aventurado és, irmão. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Instantes, minutos depois, Jesus tem que olhar para ele e dizer assim: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Porque ele estava dissuadindo Jesus de que ele deveria se entregar na cruz. E mais adiante, aquele que bateu no coração e disse assim: Até a morte eu vou contigo, se assim necessário for. Ele negou Jesus 3 vezes. O entusiasmo espiritual precisa ser sustentado por dependência constante do Espírito, não por autoconfiança. Amém? Não por autoconfiança. Cuidado, cuidado. O grande pregador Charles Spurgeon, ele diz assim: o excesso de alegria ou excitação leva à subsequente depressão. Durante a prova, a força é igual à necessidade, mas quando ela, no caso a prova, termina, a fraqueza natural clama pelo direito de se mostrar. Número 1, porque Elias estava correndo, lembra-se ali? Eles não estavam pensando de modo o quê? Claro, realista. Número 2, ele se isolou dos seus amigos. Número 3, ele literalmente veio do alto ao baixo. Número 4, Elias enfrenta um forte cansaço físico e emocional. Muito fácil nós cairmos também quando estamos fisicamente e emocionalmente abalados. Cuidado. Não tome decisões quando você não estiver bem fisicamente
ou emocionalmente, especialmente decisões importantes na sua vida. E aqui veio uma reflexão para mim, é como subir uma montanha, não é verdade? E você está ao pé do monte e você pensa assim, bom, eu vou subir tudo isso, mas lá em cima eu vou ter a recompensa, a visão do todo. E antes de subir a montanha você pensa assim, será que eu vou conseguir? Vem um instante de depressão, mas quando você chega lá em cima, você vê o todo, você chega a grande vitória e pensa, uau, conquistei, cheguei, foi o esforço, valeu a pena. Mas quando você chega lá em cima, de repente você relaxa. E é nesse relaxar que nós estamos suscetíveis à queda. Eu fiz uma pesquisa ali, refletindo nisso, eu coloquei lá, para a inteligência artificial e fiz a seguinte pergunta. Existe algum estudo que mostre se a pessoa morre mais na subida ou na descida do monte? Eu descobri 2 estudos, ok? Que foram feitos ali no Everest e também na base de dados do Himalaia, nos montes lá que são muito escalados. E esse estudo relata que com mais de 200 pessoas que morreram, que 80% das mortes aconteceu onde? Na descida. Na descida, não na subida. Por quê? Porque quando você chega ao topo, você alcança o cansaço extremo. Depois da conquista do cume, o corpo está exausto, desidratado, com menos oxigênio, e você relaxou, muito cansaço. E você tem uma falsa sensação de segurança. Dizem os estudiosos, desses que sobem os montes, muitos consideram que já venceram e abaixam a guarda, esquecendo que ainda tem um caminho difícil na volta. E isso leva a desatenção emocional. A euforia da vitória pode levar à imprudência. Você está num bom momento, facilmente você cai. Elias não estava pensando de modo claro e realista, se isolou dos seus amigos, ele veio do alto ao baixo, ele estava sofrendo muito de cansaço físico e emocional. E o 5º e último ponto, Elias, e esse aqui é o que mais me assusta, que ao ler o texto, você vai entender aqui o que significa isso. O texto bíblico revela, Elias caiu na armadilha da vitimização, da autopiedade. Pegaram a ideia ali? Elias caiu na armadilha do que, igreja? Da vitimização, da autopiedade. Olha o que diz o versículo 4, como nós já lemos, diz assim, ele pediu para si a morte, ele disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. A pessoa, e em nome de Jesus, preste atenção nisso que eu vou ler aqui para você, essa reflexão, porque eu tenho certeza de que muitos de nós já caímos nessa armadilha, ou talvez estejamos hoje presos nela. A pessoa que cai na armadilha do vitimismo, carrega dentro de si um sentimento constante de injustiça. Pegaram a ideia ali? Todo mundo é injusto comigo. Ela passa a enxergar a vida como se tudo e todos fossem ou estivessem contra ela. Nada parece justo, nada parece suficiente. Essa pessoa que cai na armadilha do vitimismo, ela sente que ninguém a entende, que sempre é a mais ferida, a mais esquecida, a mais incompreendida. E com o tempo esse sentimento vai criando raízes e ela começa a se alimentar da própria dor. Já viram alguém assim? Não. Ela vai se alimentando da própria dor. E como é que é isso? Ela começa a revisitar as suas feridas, as suas dores, e ela começa a recontar sempre a mesma história, de onde ela foi ferida, de como ela está ferida, de quem feriu ela, de quem tem ferido ela. E isso com o único motivo de esperar que alguém finalmente reconheça o quanto ela tem sofrido. Mas o problema é que quanto mais ela olha para a dor, menos ela olha para Deus.
Quanto mais olha para a dor, menos olha para Deus. O vitimismo, ele é traiçoeiro. Ele parece humildade, mas é orgulho disfarçado de ferida. Esse é o problema do vitimismo. É como se nós disséssemos assim: Senhor, eu sofri tanto, que nem o teu amor é suficiente para mim. E quando a pessoa chega a esse ponto, ela para de cantar, ela para de orar, ela começa a viver presa no passado, acreditando que o sofrimento é a sua identidade. Você já viu alguém assim? Não? Vitimismo. Mas Deus não nos chamou para sermos vítimas. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Amém? O chamado de Deus não é para sermos vítimas, mas vitoriosos. Bom, diante de tudo isso que Elias passou, que fez ele correr de Deus e de exercer o chamado que Deus tinha para ele, a pergunta que eu faço agora, e a última para a nossa resposta nessa noite é: qual foi a resposta de Deus diante disso? Nós vamos encerrar vendo a resposta de Deus. Acompanhe comigo. 1 Reis 19, 5-8. Veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho será sobre modo longo. Ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quanto tempo? 40 dias. 40 dias ele caminhou, e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Sabe quanto tempo? Qual é a distância de onde ele estava até Horebe? Mais cerca de 350 quilômetros. Ele continuou descendo. Mas olha que interessante isso daqui. Quando ele pede a morte, ele deita para dormir e diz: Senhor, eu não quero acordar mais. Deus enviou o seu anjo. E o anjo não veio com uma palavra sequer de repreensão. Se eu falo para alguém nessa noite que não está se sentindo bem, que está se sentindo depressivo, como Elias, não consegue mais suportar as lutas da vida, Deus tem enviado hoje o seu anjo, mas não para te repreender, mas para dizer: filho, descansa. Descansa em Deus. Pode dormir um pouquinho, come e dorme. Você está cansado emocionalmente e fisicamente. Você precisa desse descanso. O anjo não vem dar um sermão para ele. O anjo não vem cobrar ele nada. Absolutamente. O anjo não vem transferir a ele sentimento de culpa. Deus não disse para ele: que vergonha, olha o seu estado. Você aqui não passa de um inútil, eu te chamei para cá. Ao invés disso, Deus trouxe conforto, refrigério, a presença de um anjo. Deus conhecia as limitações de Elias, e Deus conhece as tuas e as minhas limitações quando nós não estamos bem, amém? Deus sabia que ele tinha pensamentos distorcidos da realidade. Deus sabia que ele estava distante dos seus amigos. Deus sabia que ele havia passado por uma grande vitória que tinha consumido todas as suas forças. Deus conhecia o seu estado e o seu cansaço físico e emocional. Deus sabia que ele tinha caído na armadilha da autopiedade e da vitimização. Deus não cobra isso dele. Eu fico pensando: o nosso Deus é bom demais. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece as nossas limitações. Só que Elias, ele comeu e ele andou mais 40 dias para um lugar onde Deus tinha enviado, sim ou não? Deus tinha enviado ele para Horebe? Disse: não. Deus não enviou Elias para Horebe. Não tem uma palavra dizendo: come, o teu caminho é longo, sim. Mas não diz que o caminho que era para ele era para Horebe. Ele continuou descendo. Agora olhem que espetacular isso daqui. Quando ele desce e continua se afastando ainda mais, Deus enviou o anjo, mas resolveu o problema dele? Não. O que Deus faz agora aqui? Deus
pessoa vem ter com o seu filho. Amém? E eu quero dizer para você, eu falo em nome de Jesus, Deus em pessoa vem a você hoje para te dar consolo. Amém? E olha a forma graciosa que Deus vem. Versículo 9, que é o primeiro verso que nós lemos hoje aqui. Então, Elias entrou ali numa caverna, 1 Reis 19, 9, onde ele passou a noite, e então veio a ele a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, meu filho? Eu te mandei vir para cá? Não, mas Deus cobrou isso dele. Veja, quando a presença do anjo não é suficiente, Deus mesmo vem ao nosso encontro, assim como fez com Elias. Amém? Deus, Ele vem ao nosso encontro nas cavernas escuras onde nós estamos nos enfiando em nossa vida. Quais são as cavernas escuras e frias que você tem se escondido hoje? Seria ela uma caverna fria do sentimento de fracasso, do medo, da dor, do sofrimento, das constantes injustiças, a caverna escura do vitimismo, gelada do sentimento de culpa, no sentimento de incompreensão, de rejeição, de um casamento arruinado, de um filho que está perdido no mundo, que está se perdendo, dos vícios que você não consegue se livrar. Que caverna escura é essa que você está entrando, que você está dentro hoje? Gelada do sofrimento, da dor. A resposta de Elias, quando Deus pergunta para ele: filho, o que você está fazendo aqui? E Elias responde no versículo 10: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, só eu fiquei ali, e querem ainda me tirar a vida. Elias não responde o que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele podia tão somente dizer: Senhor, eu estou fraco, eu estou cansado, Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Senhor, ajuda-me, salva-me. Ele fez isso? Não. Ele começou a olhar para trás e dizer assim: Senhor, eu fiz isso, aquilo outro e tudo mais, agora ainda querem tirar a minha vida. Ele está dando desculpas porque ele está ali. Vocês estão vendo? Mas Deus cobra ele? Não. Deus dá um sermão nele? Também não. Deus coloca sentimento de culpa sobre ele? Menos ainda. Deus só tem um propósito. E o propósito de Deus é tirar o seu filho daquela caverna escura e gelada. É salvar ele. Amém? Aí Deus diz assim: filho, versículo 11: sai da caverna, põe-te perante o Senhor. E diz a Bíblia que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um grande fogo, mas não estava o Senhor também no fogo. E o versículo 13: então, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto. E o que ele ouviu? Versículo 12: ele ouviu um ciclo tranquilo e suave, que literalmente, uma voz suave do silêncio. Olha para mim. Jesus, Ele tem falado ao teu coração com a sua voz suave, no silêncio. Mas às vezes você não permite que o barulho e as coisas do mundo te façam perceber a voz suave de amor de Jesus falar ao teu ouvido. Deus queria tirar Elias daquela caverna e o que fazer? E ele vem passando diante dele, mas adiante do Senhor vem um vento forte, um grande terremoto, uma manifestação de fogo, mas Deus não estava ali.
Deus não estava ali. Mas quando Deus aparece, Ele se revela numa voz de amor suave, dizendo: filha, você é minha. Eu te conheço, eu sei a caverna que você tem estado. Diz: filho, você é meu. Eu sei onde você está se escondendo. No meio das tuas dores, dos teus problemas, da tua fraqueza. Eu conheço você. Mas eu não quero que você continue aí nessa caverna. Porque essa caverna de pensamentos distorcidos da realidade, essa caverna do isolamento, do cansaço emocional, físico, espiritual, da fraqueza, da autopiedade, de tudo. Não. No sussurro, Deus revela o seu amor e o seu coração. Sair da caverna. Deus quer que nós saiamos da caverna. E o que Ele revela quando Elias sai da caverna? Ele diz assim: filho, tem uma obra para você fazer ainda, amém? Você vai ser o meu instrumento. E diz a Bíblia, e não eu, que você, diz ali o versículo 15, disse o Senhor: vai ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azazel sobre rei da Síria. Você vai ungir também Jeú sobre rei em Israel. E você vai ungir também Eliseu, profeta em teu lugar. Versículo 17. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Olha para mim em nome de Jesus. O que Deus está falando aqui para Elias? Filho, você se sente injustiçado, você se sente arruinado, você sente que não tem ninguém por ti. Não. Deus está dizendo: minha é a justiça. Aqueles que te feriram, aqueles que te pisaram, aqueles que têm feito mal contra você, eu vou mandar Azael, Jeú, Eliseu, e eles vão fazer a justiça em meu nome. E nenhum deles vai escapar. Amém? Nenhum deles vai escapar. Se alguém tem feito algum mal sobre a tua vida, e tem tentado destruir você ou alguns daqueles que você ama, você não precisa fazer justiça. O Senhor diz: minha é a justiça. Deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. Amém? E Deus diz: filho, ouça a minha voz falar ao teu coração. O convite que Deus fez a Elias para dizer: eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu vou fazer a justiça, eu vou te libertar, eu tenho uma obra para fazer ainda através de ti. Esse Deus fala a mesma coisa para você e para mim hoje. Amém? Se só nós crermos. Esse mesmo Deus, Ele veio a esse mundo, Ele se fez homem, e um dia Ele olhou para os seus filhos e disse assim: filhos, quando você passar por dificuldade, por problema, quando você estiver nas cavernas escuras dos teus pensamentos distorcidos, longe dos teus amigos, isolado, fraco, cansado, se sentindo um miserável, esse Deus veio a esse mundo. Ele diz assim: quando você se sentir assim, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Amém? Eu vou fazer justiça na tua vida, eu vou te libertar. Esse é o Deus de Elias, amém? Mas Ele é o teu Deus também. Ele é o meu Deus. O que você faz aqui? Hoje Deus tem um chamado para você sair da caverna. Um chamado para você sair da caverna dos teus medos, das tuas incertezas, de sair da caverna do vitimismo, da autopiedade, sair da caverna do pecado que te cerca, que você não consegue vencer, dos inimigos que querem te afrontar, e Deus está dizendo: deixa que eu vou fazer a justiça, eu sou o teu Deus. Amém? Marcos vai cantar nesse momento. E essa música é uma música que diz: Deus pode fazer todas as coisas. Deus, Ele quer operar no teu ser, na tua vida. Amém? Mas eu tenho um convite para fazer para você.
Se há alguém nessa noite aqui que tem que sair de alguma caverna que está te aprisionando, que só você e Deus talvez saibam, eu quero convidar você simbolicamente a sair dessa caverna ouvindo o chamado de Jesus, se levantando de onde você está e vindo aqui à frente. Não porque eu te chamo, mas porque Ele está chamando você, para você crer nele, ouvindo a sua voz suave dizendo: filho, vem, eu sou o teu pai, eu te liberto, eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Se você ouve a voz de Deus hoje, precisa sair talvez de alguma caverna escura que tem te aprisionado, gelada, que tem feito você sofrer. Enquanto Marcos canta essa música, Deus pode fazer, se você crê, se você assim precisa. Eu quero orar com você e por você no final. Venha à frente em nome de Jesus. Entregue-se a Ele. Louvado seja Deus pela sua vida. Quem é o próximo que vai se levantar, vai vir à frente, enquanto o Marquinhos canta? Marquinhos, está aqui? Deus te abençoe, querido. Deus te use. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece ser difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Confia em Deus e Ele tudo fará,
pode todas as coisas, amém? Deus sabe os motivos das lágrimas. Deus sabe quais são as cavernas escuras, geladas que você está ou estava, amém? Porque hoje você saiu, por nome de Jesus. Deus te libertou. Continue crendo em Deus, e esse Deus, Ele é o Deus dos milagres e tem uma obra para fazer através de você ainda, amém? Continue crendo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, que o Senhor nos ensina através da história destes homens e mulheres, personagens das Sagradas Escrituras, que assim como eles fraquejaram, nós também, mas como eles foram salvos, libertos, nós também. Por isso te louvamos nessa noite, te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem operado aqui. Pai, eu peço, suplico uma bênção especial sobre esses que dos seus assentos saíram e aqui à frente vieram. O Senhor sabe os porquês. Em nome de Jesus, Pai. Que todos que aqui à frente vieram tenham a certeza de que hoje saíram da caverna escura, gelada, porque ouviram a Tua voz falar com amor ao coração. E sela, Senhor Deus, esse amor e essa certeza de que estão libertos em Cristo e por Cristo. São bênçãos que eu te peço. Nós juntos te pedimos e já as agradecemos, porque pedimos crendo em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Cumprimente quem está do seu lado e diz que bom que você veio hoje. Dá um abraço. Um abraço para você também e até a próxima.